Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. A gente vai fazer aqui uma questão de função afim, que vai para a playlist do Enem, tá? Função primeiro grau. Bom, galera, a gente sabe que o Enem ele vai passar por algumas modificações, especificamente falando sobre o modelo de prova, né? Então, enquanto a gente não tem a prova em si para poder discutir, né? A gente vai fazer então como manda o figurino, né? A melhor forma de você se preparar para uma prova, seja ela do Enem ou de qualquer tipo de concurso, é você primeiro conhecer as questões anteriores. Então, trabalhando com as questões anteriores, você vai ficar dessa maneira um pouco mais preparado para garantir aí a sua vaga na universidade ou então garantir a sua vaga em um concurso. Bom, dito isso, né? Então a gente vai retomar aqui para a nossa história. A questão aqui é o seguinte: certo vendedor ele tem o seu salário mensal calculado da seguinte maneira: ele ganha um valor fixo de R$ 750 reais, mais uma comissão de R$ 3 reais para cada produto vendido. Bom, nessa parte da história, eu vou dar um pause aqui e vamos criar uma função para essa situação, né? Bom, se o x, né, for maior do que zero, deixa eu só corrigir aqui. Se o x, né, x é o que no caso? X é o produto que ele vende, né? A quantidade de produtos que ele vende. Então, se x for maior ou igual a zero, né? Se ele começar a vender até um valor menor do que 100, né? Então, é o seguinte, se ele conseguir vender, né, até 99 produtos, né, a fórmula vai ser dessa maneira, né? Eu vou ter um valor fixo e um valor variável. O valor variável é R$ 3 reais. Então, se ele vende, sei lá, um produto, ou dois, ou três, então eu multiplico essa quantidade por R$ 3 reais. Como eu não sei quantos produtos ele vendeu, eu vou chamar de x, né? Então aqui vai ser 3x mais o valor fixo, que no caso é R$ 750 reais. Pronto, essa é a primeira função, né, para essa parte da história. A segunda parte da história é o seguinte: se ele vender mais de 100 produtos, né, sua comissão vai ser agora de R$ 9 reais para cada produto vendido, a partir do centésimo primeiro produto. Com essas informações, qual é o gráfico que melhor representa a relação entre o salário e o número de produtos vendidos? Então, eu vou construir uma nova função, agora partindo do princípio que ele vai vender mais de 100. Então, a fórmula é a seguinte, né? Se ele vender mais de 100, a comissão que era de R$ 3 reais, agora vai ser de 9 para cada produto vendido, né? Então, como é que eu vou escrever isso, né? Então, eu vou pegar 9, multiplicar. Então, por exemplo, se ele vendeu 150 produtos, então significa que ele passou de 100, quantas unidades? Ele passou 50, né? Então ele vai garantir R$ 9 reais em cima dos 50, tá, galera? Essa é a forma correta de interpretação. Então, se eu não sei quantos produtos ele vendeu, né? Eu sei que o limite é 100. Então, nesse caso, vai ser x menos 100 mais, né, os 750 mais 300. Por que 300, professor? Porque lembrando, na primeira parte ele ganha R$ 3 reais para cada produto vendido. Ele vai vender mais de 100. Então, se ele vendeu mais de 100, significa que ele conseguiu vender no mínimo 100, né? Então, nesse caso, é 3 vezes 100, 300. Então, essa é a fórmula aqui para essa segunda situação, né? Se ele conseguir vender mais de 100.
Eu vou consertar um pouco aqui, vou ajeitar um pouco aqui, ó. Esse 9 aqui multiplica o x, então eu vou ter 9x. 9 vezes 100 aqui vai ficar 900, como está negativo, né, vai ficar menos 900. Mas aqui eu vou repetir, se eu quisesse também eu poderia logo somar, né? Aí é o seguinte, ó. Quem é que tem x aqui? O 9, né? Então esse 9 repete. Toda essa outra parte aqui, ó, 300 mais 750 menos 900, isso vai me dar, no final da história, 150. Então essa é a segunda fórmula aqui, ó, né, para essa segunda parte da história, né? Agora vamos fazer algumas brincadeiras aqui, ó. Então, por exemplo, se o x for zero, né, ele vendeu zero, ele não conseguiu vender nada. Então, qual das duas fórmulas eu vou utilizar? A fórmula 1 ou a fórmula 2? No caso, é a fórmula 1, né? Então, aqui vai ficar 3 vezes 0 mais 750. Então, se ele conseguiu vender nada, né? Ele não conseguiu vender nada, então, nesse caso, ele vai ganhar só R$750. Se ele conseguiu vender até 100 unidades, né? Então ainda vai ser a fórmula de cima, né? Então vai ser 3 vezes 100 mais 750, né? Então aqui fazendo aqui a conta, eu vou ter 1050. Aí olha só, se ele conseguiu vender, vamos supor, ele conseguiu vender 200 produtos, então nesse caso eu vou usar a fórmula 2, né? Então na fórmula 2 eu vou ter 9 vezes 200 mais 150. No caso aqui eu vou ter 1950. Por que eu fiz isso? Porque é o seguinte, eu vou pegar esses dados aqui, 750 quando x for 0, né? 1050 quando x for 100 e 1950 quando x for 200. Eu vou pegar esses dados aqui e verificar em qual gráfico eles se encaixam da melhor maneira, tá? Então, olha só. Na letra a gente tem aqui uma função, no caso uma função linear, uma função afim, só que o seguinte, não está de acordo com os valores que eu peguei aqui, ó. Bom, x é igual a 0, 750, aqui está correto, né? Mas, por exemplo, ó, quando x for 200, né? X for 200, aqui deu quanto? Deu 1950, né? Aqui, no caso, está dando um valor menor do que 1.500, né? Ó, menor que 1.500. Vou só até dar um zoom aqui, ó. Menor que 1.500, né? Então, a letra A não está correta. Na letra B, também, da mesma forma, não está correta. A gente tem uma função a quebra aqui, uma função afim aqui, depois ela dá uma quebra e já só dá uma leve inclinação de novo para cima, né? Também não está correta de acordo com os dados que a gente está pegando aqui. No caso, galera, se vocês forem analisar gráfico por gráfico, o gráfico que melhor se encaixa aqui na nossa situação, de fato, vai ser o gráfico da letra E, né? A letra E, no caso, é o que melhor se encaixa. A gente vai ver aqui, ó, quando x for 0, vai dar 750, de fato, né? X é 0 aqui, dá 750. Quando x for 100, né? X for 100 deu 1050. 1050, ó, um pouco aqui, ó, nessa parte aqui, ó, x é igual a 100, eu vou ter 1050. E quando x for 200, né? X for 200, ele deu 1950. De fato, ó, o gráfico que melhor se enquadra nessa situação aqui é a letra E. Finalizada então a questão, né, galera? É uma questão que não era tão complexa assim, a não ser nesse entendimento aqui na segunda parte da história, tá? Que você tinha que pegar x menos 100. Lembrando, essa é uma forma de resolver, existem outras maneiras de resolver, eu aconselho também a vocês tentarem essas outras formas diferentes de resolver. Então é isso, pessoal. Dúvidas, entre em contato. Obrigado e até a próxima.